Porque o módulo 2, ele não é para qualquer um. O módulo 2, você tem que se aprofundar nos estudos da base astrológica para você fazer a aplicação das técnicas. Então, se você começar a perceber que você está voando, é porque alguma coisinha do módulo 1 precisa ser revista, né? Que vou mudar a base para vocês terem um aproveitamento no módulo 2. Você precisa saber a interpretação dos signos, o que representam cada um. A gente falou muito no módulo 1 sobre isso, que seria o quê? Primeiro, a triplicidade que ele representa. Estou dando um reviewzinho rápido só para afirmar. O que ele representa como triplicidade. Se ele é do elemento ar, água, fogo, terra. A quadruplicidade que ele representa. Se ele é fixo, se ele é cardinal, se ele é mutável. Estão lembrando disso ou não? Estou falando gregolês aqui. Você tem que ter as palavrinhas-chave do signo, fora os valores da triplicidade, que é a energia do elemento, e a quadruplicidade, que dá a diferenciação dele na triplicidade. Lembram disso? Cada triplicidade tem um mutável, um cardinal e um fixo. E, por fim, na interpretação do signo, o posicionamento do planeta que está sendo analisado, o planeta ou cúspide de casa. Se ele está no primeiro decanato, segundo decanato, terceiro decanato, que dá um colorido. Estão lembrando disso? Estão lembrando dessas coisas? Sim. Depois que você pegou isso, você tem que ter em mente o posicionamento do planeta estudado naquele signo. Que os planetas são os grandes maestros do zodíaco, lembram disso? Então, você escolhe um planeta para estudo, você escolhe, aí você vê todos esses pontos, que signo que ele está, qual a quadruplicidade do signo, qual a triplicidade do signo, qual o decanato, aí você observa o posicionamento desse planeta em casa que ele está naquele mapa, sendo analisado. Então você tem que ter também, para o módulo 2, para ter um aproveitamento, a leitura das 12 casas, que é muito semelhante aos signos. Não é semelhante aos signos? A casa 1 tem muito da energia de Áries, independente do signo que tiver ali, 2 de Touro. Essa é uma forma muito simples de interpretar as casas. E nunca esquecer que as cúspides possuem força de atração. Né? Um exemplo, ela Júpiter no meio do céu ali, está todo mundo vendo? Eu já falo de cara meio do céu. Por quê? No sentido de dimensão, ele está na 9, mas a cúspide da casa 10, que tem um grande poder de atração, automaticamente transforma aquele Júpiter no Júpiter de casa 10. O astrólogo nem perde tempo falando de casa 9 ali, não. Ele é um Júpiter de meio do céu, em Virgem, tal. Aí começa o objetivo, meta profissional, utilizar essa energia dessa forma. Lembram disso? E, por fim, os aspectos que envolvem angulações. Estão lembrados disso? Já falei, estão lembrados disso acho que 95 vezes, né? Porque as angulações, no módulo 2, as angulações que determinam todas as técnicas do módulo 2. Como assim as angulações? Só para afirmar. Os aspectos são formados pelas angulações dos planetas. Se você tem um planeta em trânsito, ele está num determinado posicionamento de um signo e ele está numa angulação. Quer ver um exemplo? Você possui um planeta natal. O planeta natal é do seu mapa natal, que nunca vai mudar, ele vai ficar sempre ali. Então ele está ali e você percebe que está chegando um planeta em trânsito e ele não formou ainda a conjunção perfeita com aquele planeta natal. Aí você fala, pô, quantos graus está faltando? Acredito que daqui uns 3, 4 graus ele já começa a entrar em conjunção com esse planeta. Aí, de acordo com o passo do planeta, você sabe quando que ele vai formar esta prometida conjunção. Estão compreendendo? Então, o astrólogo, ele faz, vamos utilizar esse termo, a previsão ou
a projeção de um acontecimento baseado nas angulações ou no posicionamento do planeta. É isso que é determinante na técnica de trânsitos. Como eu brinquei com vocês no módulo 1, a gente fala assim, né? Em nome do Sol, da Lua e do Ascendente, amém. Lembram que eu brinquei com vocês? No módulo 2 é assim, em nome dos trânsitos, revoluções e progressões, amém. Então o grande tripé, para que você trabalhe as previsões astrológicas, quais são as técnicas principais? Trânsitos, revoluções e progressões. Então a gente vai martelar muito, são 9 aulas, nós vamos martelar muito esta consciência. Só não desliga nada aí, Betinha. Por favor, hein? Pode usar aí a vontade, mas nem balança a câmera, senão você acaba com a filmagem. Então voltando, quando você trabalha essas 3 técnicas, você pode se considerar, pelo menos na minha visão, sendo que vocês estão fazendo o curso comigo, um astrólogo pronto para fazer previsões. Então você utiliza sempre esses 3 pontos. E esses 3 pontos, quer ver que interessante? Essa é uma chave muito legal. Vamos supor que você, na técnica de trânsitos, você conseguiu ver que você previu que possivelmente num determinado momento a pessoa vai ter um impacto da energia de um planeta no trânsito, certo? Você tem que comprovar isso que foi visto na técnica de trânsitos, nas revoluções e também nas progressões. Então a coisa funciona assim, quer ver? Eu vi um determinado acontecimento na técnica de trânsito. Esse impacto, se foi visto só na técnica de trânsitos, ele vai ter um impacto de aproximadamente 30% na vida da pessoa. De repente vai ser um trânsito que ela nem vai sentir demais a energia do acontecimento. Aí você chegou, deixa eu observar as revoluções dessa pessoa, principalmente a revolução solar. Aí ela vai lá na segunda técnica de revoluções e ela vê que nesse mesmo período dos trânsitos, a técnica de revoluções falou, nossa, realmente aqui bateu até na técnica de revoluções. Esse impacto de 30%, ele sobe para 60%. Então a pessoa realmente naquele momento, ela vai ter algo muito significativo em relação às experiências que ela passa. Então, repetindo, normalmente o astrólogo começa com a técnica de trânsito, ou vice-versa. Tem astrólogo que começa analisando as revoluções e depois ele vai olhar nos trânsitos se a energia está realmente prometendo naquele período. Se na técnica de progressões você faz a progressão, existem 2 técnicas que vocês vão aprender comigo, a simbólica direta e a progressão lunar, ou lua progredida. Tudo isso tem no programinha, vocês vão poder trabalhar. Então, seguindo, se ele comprovar na técnica de progressões aquilo que ele viu em trânsitos e revoluções, nossa, a previsão atinge no mínimo um grau de 90%. Então, inevitavelmente a pessoa não vai sentir aquela energia projetada nela. Então é inevitável, acontece alguma coisa e o astrólogo começa, que casa que está, qual a energia do planeta, qual a energia do signo, aí ele começa a dar para a pessoa todos os possíveis encaminhamentos de como a energia vai interferir na vida dela, tanto no sentido fluente como também no sentido desafiador. Como eu sempre falei para vocês, evitem a palavra ruim, mal, cuidado, isso é terrível. Fala desafiador quando você vê alguma coisa que não é legal. Por quê? Se você já coloca de uma forma categórica que aquilo é ruim, etc., não tenha dúvida, você já está acabando com a pessoa. Você já está predizendo que ela não vai conseguir lidar com aquela energia. Se você coloca a palavra desafio, está no livre-arbítrio e na mão dela. Vocês concordam comigo?
Então utilizem sempre a palavra desafio quando você não enxergar alguma coisa legal. Então essas são as 3 técnicas principais que nós vamos martelar bastante nas aulas iniciais. Possivelmente aqui vai até a 4ª, 5ª aula nós estamos falando disso. Porque elas representam o tripé. Aí depois nós vamos falar do que aqui também? Nós vamos falar de sinastria. O que é sinastria? Quando você faz a comparação de 2 mapas. Então você quer compreender como que dois mapas trocam energia entre si. Quais são as fluências, quais são os desafios, o que está prometido naqueles 2 mapas que eu estou analisando. Óbvio que a sinastria, normalmente na astrologia, ela é utilizada para isso aqui. Esse símbolo já falou tudo, né? O interesse é esse. Mas uma sinastria pode ser para um monte de coisa. Você pode fazer uma sinastria, quer ver um exemplo? Vocês nunca ouviram falar, uma pessoa chega a falar assim, ai, você que é astrólogo, dá uma dica para mim que dia é bom para eu abrir minha empresa. Vocês nunca ouviram esse papo? Aí as pessoas, os astrólogos normalmente falam, deixa eu estudar o mapa do dia. Já está errando, na minha visão. E quando a gente entrar na sinastria eu vou explicar. Por quê? Você tem que pegar o mapa do dia e comparar ou ver se as energias daquele dia que inicia o processo da abertura estão em influência com o mapa daquela pessoa que é o dono. Vocês concordam comigo que o dono é o cérebro e o coração da empresa ou não? Então aquele dia específico que ele escolheu pode ser bom para ele, mas para um outro, não é porque está bom para ele que vai ser bom para o outro. Senão era fácil. Vocês concordam que todo mundo... Hoje é o todo mundo abrindo empresa. Né? Hoje é o dia ruim. Ninguém vai abrir empresa nenhuma nesse dia. Você tem que fazer uma sinastria em relação ao mapa dos donos. E óbvio que aqui normalmente não é só um dono numa empresa. Não tem 2 donos. Então você tem que fazer... Olha como o estudo vai longe. Como o astrólogo tem condições de observar isso. Ele vai fazer a sinastria dos 2 sócios. E depois ele vai pegar uma data específica que a energia daquela data flui para os 2. Estão compreendendo? Então é um estudo muito aprofundado. Porque uma coisa, as pessoas são muito deterministas. Elas colocam, hoje é um dia ruim porque Saturno está quadrado ou está retrógrado com não sei o quê. Se você fizer uma sinastria com o mapa da pessoa e o Saturno está bem colocado, está fazendo aspectos positivos em relação ao mapa dela, aquele Saturno que está todo mundo falando que ele está desafiado demais naquele dia, pode ser extremamente fluente para ele. Eu estou apresentando o módulo 2 para vocês, não sei se vocês estão percebendo. Então, como a gente vai se aprofundar nisso, estou só colocando. Outra coisa que nós vamos fazer aqui. Tem uma técnica que eu criei que se chama Tetragramaton na astrologia. Essa é uma técnica minha, Tetragramaton na astrologia. Se vocês pegarem a apostila do módulo 2, tem ali o texto todo bacaninha, bonitinho que eu fiz, e não é uma técnica difícil, mas ela te dá uma reflexão diferenciada na leitura de um mapa. Nós vamos falar das estrelas fixas, que originam um novo mapa astrológico para você. Nós vamos colocar as estrelas fixas que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com Orion no mapa da gente. Eu gosto de trabalhar com as Pleiades. Eu gosto de trabalhar com o Cruzeiro do Sul. Eu gosto de trabalhar com Sírius, que são estrelas que conversam comigo. Mas eu vou mostrar todo o universo de acordo com a possibilidade das estrelas fixas. Eu vou mostrar para vocês aonde a estrela polar, que é um sol oculto, está no mapa de vocês. Nós vamos falar também da estrela Algol, que representa uma força de transmutação, é uma estrela meio, entre aspas, lilithiana, só para facilitar o conceito. Óbvio que a gente vai se aprofundar mais. Então, Algol no mapa, onde está, como eu trabalho, como eu transmuto essas forças em mim. Então, nós vamos falar disso também. Nós vamos falar também nesse módulo 2 da astrologia mundial. O que é a astrologia mundial? Você fazer análise de mapas de cidades, de países. Quer ver um exemplo? Alguém aqui
quando chegar na terceira idade, bem lá para frente, avançadinho, pretende sair de Sampa? Tem alguém que tem esse plano na cachola? Olha aí. Vocês sabiam que toda cidade tem o seu dia e hora e ano e mês de fundação? Vocês sabiam disso? Que é só você pesquisar um pouquinho. Isso é o mapa astral do local. Então, como é que você vai saber se as energias daquela cidade elas convergem contigo? Através da análise da astrologia mundial, para você entender como as forças daquela cidade atuam no sentido coletivo, e você vai fazer uma sinastria com o seu mapa. Então, antes de você ir para a cidade, a astrologia pode oferecer para você um caminho de reflexão para você compreender as compatibilidades e também as divergências que a cidade pode trazer para você. Porque tem gente que quer mudar de cidade, mas tem uns projetos. Quer ver um exemplo? Eu quero, quando ficar mais velho, mudar para São Lourenço, no sul de Minas. Mas o que eu preciso? Eu vou precisar de uma boa aposentadoria, eu vou precisar de um pé de meia legal. Então aí você vai ter que pegar no mapa da cidade, a casa 2, que é as finanças, etc. Para ver se flui com a sua parte financeira, onde você projeta a casa 2 da cidade no seu mapa, para você entender todo o ponto de motivação de você poder mudar para lá. De repente você pode querer mudar para uma cidade, mas quando você for mais idoso, ou de repente daqui a pouco, mas você quer trabalhar lá para viver. Não pode acontecer isso também? Aí você tem que analisar a casa 6, a casa 10 e a casa 2. Aí envolve outra situação. E fazer a sinastria com o seu mapa para ver se existe uma fluência astrológica para você fazer essa mudança sem tanto problema ou complicação. Tá vendo quanta coisa legal? E por fim, já deu 20 aulas, né? E por fim nós vamos falar do famoso acerto de horário. O que é o acerto de horário? Que a gente fala praticamente dele na última aula. Que eu vou ensinar a maioria dos astrólogos, vou entregar um segredo para vocês. São vagabundos, que eu não estou xingando os astrólogos, não. Porque se você pega o Vega Plus é um programa mais completo do que o Pegasus Photon que a gente utiliza aqui. Ele faz a correção de horário para você. Mas você vai ter uma correção de horário o quê? Computadorizada. Você concorda comigo? Você não colocou a sua energia ali. O que eu vou ensinar para vocês é na unha, você fazendo o cálculo ali, grau por grau. Eu utilizo uma técnica que se chama Proluna. Proluna, que é do Boris Christoph, que é um astrólogo muito louco, por isso que eu gosto dele, né? Muito doidão. Boris Christoph, procura sobre ele, né? E nessa técnica você descobre o passo. E você vai acertar o seu mapa em minutos. Porque você concorda que normalmente os horários são tudo meio quadradinho? Que hora você nasceu? 10? Que hora você nasceu? 10 e 15? Que hora você nasceu? 10 e meia? 11? Né? Tudo meio quadradinho. É raro você pegar os minutinhos ali. Neste tipo de técnica que você vai apresentar, você vai acertar seu mapa em minutos. Em minutos. Aí o seu mapa se torna o quê? Um mapa reloginho para você fazer as previsões e aplicar as técnicas. Curtiram? Vão juntos comigo? Vão juntos comigo? Então a ideia é a gente falar sobre todos esses pontos.